Olá, minha gente, boa tarde. Vamos para mais uma linha de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a superfície e a estrutura da Terra. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro de geografia na página 90, 91 e 92 e 93. Hoje nós vamos conhecer sobre a superfície terrestre. Então, minha gente, quem pode estar observando aí, nós temos, né? Cada uma delas aí, nós temos a biosfera, aí nós temos a atmosfera, nós temos a hidrosfera e aí embaixo nós temos a litosfera. Então, vamos iniciando falando um pouco sobre a superfície terrestre. Então, minha gente, nós seres humanos, nós sabemos que nós ocupamos este planeta. Só que nós ocupamos somente uma parte da Terra, do qual a superfície do qual nós habitamos no centro do planeta, né? Do qual, minha gente, nós seres humanos ocupamos esse espaço, do qual esse espaço ele compreende toda a superfície terrestre. Pois nesse espaço é que nós, seres humanos, ocupamos e também modificamos o meio, né, continuamente. Então a gente pode estar citando exemplo do que nós modificamos e ocupamos. Exemplo esses são as alterações feitas por nós, seres humanos, na superfície terrestre. Como a gente pode estar citando exemplo, edifício, estradas, pontes, túneis, campos de cultivo e outros mais. Então, essas aí são coisas que nós, seres humanos, modificamos nosso planeta, o nosso mundo, né? Então, vamos iniciar falando um pouco sobre a litosfera. A litosfera tem um exemplo melhor, como esse aqui. Está aqui. Aqui nós temos o exemplo das quatro, da litosfera, biosfera, atmosfera e litosfera. Então vamos iniciar falando um pouco sobre a litosfera. A litosfera, meus queridos, ou melhor dizendo, a litosfera mesmo é chamada também de crosta terrestre, do qual essa crosta ela vai ocupar o que? Ela ocupa a porção sólida da Terra, como você pode estar observando aí o exemplo, do qual a litosfera ela é constituída por quê? Por rochas minerais e compõe todos os continentes, as ilhas, os assoalhamentos dos mares e dos oceanos. Do qual, minha gente, esse continente e as ilhas, ele vem e constitui o que? As terras imensas, do qual as terras imensas elas fazem parte da litosfera, do qual essa litosfera ela é ocupada pelos nós seres humanos, viu? Do qual ela tem a superfície da superfície terrestre, ela é constituída, não abrange todo a litosfera. Ela chega aproximadamente a 12 km de profundidade, a litosfera, viu? Do qual ela vem, essa profundidade dessa camada, ela encontra o que? As riquezas do subsolo. Do qual esse subsolo, como a gente pode estar citando exemplo, os minérios são recursos, e os recursos energéticos da litosfera, viu? Agora vamos falar um pouco sobre a hidrosfera. Então, minha gente, a hidrosfera, como todos vocês já sabem, o próprio nome já vem dizendo, é um conjunto de quê? Um conjunto das águas da superfície terrestre. Então, a gente pode estar citando exemplo como os mares, os oceanos, os rios, os lagos, as águas subterrâneas, as geleiras, as águas que
presente na atmosfera, a porção da hidrosfera, a qual nós seres humanos mais interage, a profundidade dela, ela chega a só apenas 1 quilômetro, né? Do qual essa faixa, minha gente, ela extrai a água, os alimentos como os peixes, crustáceos, etc. Então, do qual esses recursos minerais e energéticos, eles já são nos assoalhos dos oceanos ou mares também, né? Onde encontra as jazidas de petróleos, potássio, dando exemplo, ela chega a cerca de 12 quilômetros. Então, a enorme parte líquidas como os mares, os oceanos, ela ocupa, minha gente, só 71% das 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Agora nós vamos falar um pouco sobre a atmosfera. A atmosfera, do qual nós sabemos que é uma camada gasosa, do qual essa camada gasosa ela vai envolver o quê? Envolver a Terra. Do qual ela é constituída principalmente de quê? Principalmente de oxigênio e nitrogênio. Além de outros gases de água que nós sabemos que tem. Então, gente, a atmosfera ela tem um pouco mais de 800 quilômetros de espessura, do qual ela se divide em diversas camadas. A gente pode, de acordo com a predominância de cada gás, ele compõe cada um deles. Viu? Então vamos falar um pouco também sobre a biosfera. A biosfera ela está entre a litrosfera, hidrosfera e a atmosfera, do qual a biosfera ela faz parte da superfície terrestre, onde, meus queridos, onde se encontram todos os seres vivos. A gente pode estar citando exemplo desses seres vivos, como os animais, vegetais, micro-organismos, materiais orgânicos. Além também, meus queridos, dos elementos inorgânicos que nós temos, do qual ele vem permitir a sustentação e a existência da vida no planeta, como o sol, o ar, a água, radiação solar e etc. Então, gente, nosso conteúdo falando um pouco sobre a superfície terrestre. Então, meus queridos, estamos chegando ao final da nossa aula. Tenham um ótimo dia a todos.